Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Estamos então no nosso capítulo 11 de Segunda Reis. Essa semana foi muito boa. A cada live que eu saía de verdade, eu ficava assim, tipo, não acredito. Não acredito, sabe, que o Espírito Santo me usou. E tanto assim, né? Eu creio que desde o início, ele vem usando, mas eu realmente tenho sentido uma unção nova, uma unção diferente, sabe, gente? E esses capítulos anteriores vieram assim com, nossa, muito poder, muita graça sobre a minha vida. E é isso. Então, espero que você também tenha recebido dessa porção, sabe, desse, desse destravar, dessas revelações de tanta coisa assim. Bom dia, Graciele, seja bem-vinda. E é isso, gente. Então, hoje a gente tá no capítulo 11 e o tema da nossa mensagem vai ser tenridade, porque hoje a gente vai ver ali Joás sendo escondido, ele era recém-nascido. A gente vai voltar pro reino de Judá, né? A gente estava até então, viu ali Jeú assumindo o trono de Israel. Agora então a gente vai voltar ali para Judá, vai ver que Acasias, após ser morto, a mãe dele assumiu, que foi que foi a Thalia, né? E aí ela, tipo, manda matar todos os outros irmãos de Acasias para ela poder dominar ali o trono. Porém, Jeoseba, que era ali uma meia-irmã de Acasias, decidiu esconder Joás, e essa criança se tornou rei aos 7 anos de idade. E, pasmem, foi um dos melhores reis que seguiu o Senhor. Mas por quê? Porque tinha um sacerdote ali como cabeça no início. E enquanto eu estava lendo, veio muito à minha mente, ao meu coração, assim como é com Jesus, né? Lá em Gálatas 4, vai falar pra gente que enquanto nós somos meninos, enquanto nós somos crianças, a gente precisa de um tutor, né? De um tutor decidindo, né? A gente vive como se escravo fosse, quando a gente não tem total conhecimento, não tem, como é que se diz? Quando a gente, né, passa a ser um novo convertido, a gente ali, ainda que a gente tenha tudo, ah, não, eu acabei de me converter, o Senhor me deu por herança. Ah, beleza. Mas enquanto você está como novo convertido, quando você não tem ainda o conhecimento do que Jesus fez por você, você está ali como um escravo. E aí depois que você toma o conhecimento de tudo de tudo quanto lhe foi dado de fato, aí sim você pode assumir ali como, né, como é que se diz? Como uma pessoa livre, como um maduro, que aí você vai saber lidar com as questões espirituais. Enfim, vamos ler que a gente vai entender melhor. Bom dia, mãe, seja bem-vinda, amém. Então, vamos começar orando, né, gente? Amém, Jesus. Nós apresentamos diante de Ti o dia de hoje, Pai. Queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, sabe, as nossas casas, os nossos trabalhos. Te agradecer por mais uma semana concluída em Tua presença. Que o Senhor continue falando conosco durante todo esse final de semana. Que o Senhor Deus nos abençoe, abra os nossos ouvidos e nos faz maduros espirituais para alcançar tudo aquilo, Deus, que a Tua graça nos permite alcançar. É o que te pedimos e oramos e te pedimos entendimento dessa palavra hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos embora. Então vai dizer no capítulo 11, versículo 1. Assim que Atalia, a mãe do rei Acasias, soube da morte do filho, deu ordem para que todas as pessoas da família real fossem mortas. Somente Joás, filho de Acasias, escapou. Ele ia ser morto junto com os outros, mas foi salvo pela sua tia Jeoseba.
que era filha do rei Jeorão e meia-irmã de Acasias. Ela levou Joás e a sua babá para um quarto do templo e o escondeu de Atalia. Assim ele não foi morto. Durante 6 anos, Jeoseba cuidou do menino e o conservou escondido no templo enquanto Atalia era rainha. Mas no 7º ano, o sacerdote Joiada mandou chamar os oficiais encarregados dos guarda-costas e dos guardas do palácio e disse que viessem ao templo. Ali ele fez com que jurassem concordar com o que ele havia planejado fazer. Então lhes mostrou Joás, o filho do rei Acasias, e deu a eles as seguintes ordens. Vamos continuar. Quando vocês ficarem de serviço no sábado, a terça parte deve guardar o palácio. A outra terça parte deve ficar de guarda no portão sul, e a outra terça parte deve ficar no portão, atrás dos outros guardas. Os 2 grupos que deixarem o serviço no sábado ficarão de guarda no templo para proteger o rei. Vocês devem guardar o rei Joás com as espadas na mão e ir com ele a qualquer lugar aonde ele for. Qualquer pessoa que chegar perto de vocês deve ser morta. Os oficiais obedeceram à ordem de Joiada e levaram a ele os seus soldados, isto é, os que saíam do serviço no sábado e os que entravam de serviço no sábado. Joiada entregou aos oficiais as lanças e os escudos que tinham sido do rei Davi e que haviam ficado guardados no templo. Ele pôs os soldados armados com espadas por toda a frente do templo, para protegerem o rei. Então, Joiada levou Joás para fora, colocou a coroa na cabeça dele e lhe deu uma cópia da lei. Aí Joás foi ungido e apresentado como rei. O povo bateu palmas e gritou: "Viva o rei!" A rainha Atalia ouviu o barulho que os guardas e o povo faziam e foi até o templo onde todos estavam reunidos. Ela viu o novo rei perto da coluna, na entrada do templo, conforme era o costume. Ele estava rodeado pelos oficiais e pelos corneteiros, e todo o povo estava gritando de alegria e tocando trombetas. Em sinal de desespero, Atalia rasgou as suas roupas e gritou: "Traição, traição!" O sacerdote Joiada não queria que Atalia fosse morta na área do templo e por isso deu aos oficiais do exército a seguinte ordem: levem a rainha para fora, passando pelo meio das filas de guardas e matem qualquer pessoa que tentar salvá-la. Então eles a prenderam e levaram para o palácio. E ali no portão dos cavalos ela foi morta. Então aqui a gente vê que quando ainda era recém-nascido, Atalia então armou uma revolução, matou todos os filhos ali que tinham direito ao trono e começou a reinar, pensando ela que todos eles tinham morrido de fato. Mas Jeosebe escondeu então Joás. Eles o colocaram ali dentro de uma sala do templo, no próprio palácio, ou seja, a rainha estava pouco se lixando mesmo para ir para o templo. Então eles sabiam que ali era o último lugar que ela encontraria algo. Então, enquanto ali ele era menina, ela levou, colocou ele e a babá dele ali dentro daquela sala e ficou criando o menino. E beleza. E aí Joiada estava por dentro de toda essa questão. Joiada era um sacerdote lá na época. E aí beleza. Então, passado em 6 anos, 7 anos, né? No 7º ano, então o sacerdote Joiada reuniu ali a guarda do palácio, os oficiais, comandante e tal. E aí fizeram eles jurar que concordariam com o plano, antes mesmo de apresentar a criança. Então ele foi, todo mundo concordou e ele apresentou, colocou ali a criança na frente deles e mostrou. E aí eles ficaram contentes, né, de haver um outro rei, porque a Thalia, ela estava comandando, mas ela estava comandando numa posição de autoritarismo. E aí, beleza. E aí, então, ele prosseguiu ali, e aí eles armaram um plano de bom dia, gente, que tá entrando aí, sejam bem-vindos. E aí eles armaram um plano de estar colocando o que era de fato o descendente do trono ali no trono. Então, eles guardaram os meninos por onde
tudo, todo, né? Por onde ele passava, ele era guardado, ele era preservado ali. E depois E aí, num determinado momento, com aquela movimentação, eles sentaram o menino no trono, colocaram ele perto da coluna lá onde, né? Provavelmente havia aquela cerimônia toda, e aí o povo apresentou ao povo e o povo gritou: Viva o rei! E aí, beleza. Então, depois disso, levaram a rainha para fora, ela gritou traição e aí mataram ela. Beleza. Aí vai falar no versículo 17: O sacerdote Joiada fez uma aliança entre o Senhor Deus e o rei e o povo, a fim de que eles fossem o povo de Deus. Fez também um acordo entre o rei e o povo. Então, o povo foi até o templo do deus Baal e o derrubou. Eles despedaçaram os altares e os ídolos e ali, em frente dos altares, mataram Matã, o sacerdote de Baal. Joiada pôs guarda no templo, e então eles e os oficiais, a guarda pessoal do rei e os guardas do palácio levaram o rei do templo para o palácio, e o povo foi todo atrás. Joás entrou pelo portão da guarda, sentou-se no trono. Todo o povo estava feliz e a cidade de Jerusalém ficou calma depois que Atalia foi morta no palácio. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei. Então, a gente vê aqui, então, Joás nessa condição. Ele era muito menino, muito moço, mas a gente via que por trás dele havia um sacerdote determinado a voltarem-se para o Senhor, né? E foi aí uma grande sacada, né? Quando a gente lê esse texto, a gente também pode lembrar que na época de Moisés, na época do próprio Jesus, eles também tiveram essas pessoas das quais esconderam, das quais guardaram crianças. Por quê? Porque estava havendo uma matança na época, a fim de que o Messias nunca chegasse ao trono, né? Chegasse a viver. Então, há toda uma movimentação espiritual e uma movimentação até mesmo física, mais próximo à manifestação daquilo que é o redentor, o remidor, né? Muitas vezes de uma era, de uma época, de uma geração, fica essa pressão mais forte. Então, não sei se você tem filho em casa, tem criança em casa, sabe? Sempre pense nisso, sempre pense em escondê-lo. Ali estava Jeosebe e Joiada, sempre ensinando os caminhos do Senhor para Joás, e também nesse intuito de guardá-lo, de preservá-lo, sabe? Então que nós possamos ter isso em mente, sabe? Principalmente com as crianças, tá sempre guardando a mente, sabe? Tá direcionando o coração para o lugar certo. Então é isso. Então acho que esse capítulo vai falar um pouco sobre isso. A gente nunca sabe quando vai ser o próximo aí, digamos, não Messias, né? Mas o próximo remidor mesmo, né? Um próximo líder de potencial. Então, todas as crianças que você tiver oportunidade ali de estar cuidando, de estar educando, pense nisso, pense que ele pode ser, sabe, alguém muito importante para a próxima geração. E é isso, Joás, aqui a gente vai ver um pouquinho mais sobre o reinado dele na próxima semana, se Deus quiser. E é isso, a gente vai ver que ele foi ele continuou ali o trabalho de Joiada. Galera tá passando aqui. Então é isso, gente. Mais bom final de semana. Obrigada por todos que estiveram essa semana aí. Quem não teve, assiste as lives porque foi bem especial. Amém? Tchau, tchau. Deus abençoe.